Você está ouvindo a Web Rádio CT. Web Rádio CT. A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, boa tarde, eu Paulo Silva e a minha colega jornalista Shirley Marciano. Cá estamos também com a presença do presidente do SINDICT, o engenheiro Ivanil Elisiário, para mais um Clique Jornal. E a Rádio CT é mais um canal de comunicação que o SINDICT criou para divulgar tudo que acontece de mais importante no mundo da ciência, da tecnologia, o dia a dia do sindicalismo, as lutas e as conquistas dos trabalhadores que estão sempre em destaque aqui na programação da Rádio CT. A reforma previdenciária, e hoje a gente vai receber aqui a doutora Rayane Ilis Neiva Pereira. Ela é graduada em Ciências Contábeis pela Universidade de Brasília, representante do Instituto dos Advogados Previdenciários, que é o IAP, conselheira também do Instituto Brasiliense de Direito Previdenciário, membro da Comissão de Seguridade Social da OAB do Brasil, e ela é uma experiente na área de direito previdenciário, com ênfase em cálculos judiciais, e juntamente com o presidente Ivanil está aqui conosco e deu uma palestra hoje, dia 6 de outubro, no auditório do ITA, aqui em São José dos Campos. Doutora Rayane, muito boa tarde, muito obrigado pela sua presença aqui na Rádio CT. Boa tarde a todos, agradeço a honra de estar aqui participando, sempre um prazer estar auxiliando-os aqui. Que bom, doutora. Nos últimos anos, a Previdência Social tem passado por modificações, mas agora, além das modificações, nós temos também a reforma da Previdência. A gente pode dizer que o sonho acabou, doutora? Não podemos pensar dessa forma, né? O que está acontecendo é uma discussão muito mais político-financeira do que efetivamente uma discussão de direitos sociais, que é o que deveria estar sendo discutido quando a gente trata de previdência. Porque, na verdade, a previdência social prevista constitucionalmente, e ali é um direito fundamental de todos, né, ela tem como fundamentos garantia de bem-estar e justiça social para a população. Garantia de bem-estar e justiça social. Exatamente. Então, do modo como está previsto na nossa Constituição, né, na previsão constitucional da Previdência Social, não pode haver retrocesso. E aí, inclusive, um princípio previdenciário, a vedação ao retrocesso. Então, as reformas, elas são úteis e são legítimas quando há uma justificativa de que exista efetivamente uma proteção social a ser assegurada e de algo que melhorou em relação à sociedade. Então, se vamos fazer uma reforma porque a população está vivendo melhor, fazer uma reforma porque a expectativa de vida, na verdade, as pessoas estão podendo trabalhar por mais tempo, estão vivendo melhor e por isso podemos aumentar a idade, como um exemplo, aumentar a idade como requisito de concessão da aposentadoria, aí sim poderemos fazer uma reforma, porque está comprovado, está evidenciado que a garantia do bem-estar e da justiça social foram garantidas. Bom, o governo pode fazer a reforma que quiser, porque, mas desde que não mexa em direitos, porque o dinheiro do trabalhador ele é descontado e é colocado lá no cofre do governo todos os meses. Exatamente. Então, Poder
ele é o gestor. Ele é o gestor, desde que não retire direitos. E aí, por isso, estamos à frente, né, estamos de olho. Eu sou advogada da área previdenciária, eu exerço a advocacia como defensora firme do direito previdenciário, inclusive numa frente parlamentar em defesa da Previdência. Olha, por falar em frente parlamentar, o regime previdenciário dos servidores públicos federal deixou até de ser eminentemente contributivo e se tornou contributivo solidário. Até o próprio aposentado tem que pagar também. Até o aposentado. Essa foi uma discussão grande em relação à contribuição dos inativos, né? Os servidores públicos, mesmo aposentados, ainda estão obrigados a efetuar o recolhimento da contribuição previdenciária sobre o que excede o teto do INSS. E aí, essa contribuição, claro, ele aposentado não vai ter nenhum benefício de volta em razão dessa contribuição. Mas, mesmo assim, foi instituída a contribuição dos inativos e o Supremo Tribunal Federal julgou constitucional em razão do princípio da solidariedade. Quer dizer, o Supremo, que seria o fôlego do trabalhador, o Porto Seguro, foi um carrasco. Pois é o que é aquela velha discussão, né, entre o jurídico e o político, o financeiro, o social, que a gente não pode impedir, a gente não pode permitir que se sobreponha ao que efetivamente é direito. Nessa situação, acabou passando e está julgada constitucional a contribuição dos inativos, mas, em outras circunstâncias, claro, eles contribuem só sobre o que excede, em atenção ao princípio da solidariedade, que, é importante falar, também é um direito constitucional. O princípio da solidariedade está previsto constitucionalmente, e aí, por isso, por uma interpretação da Constituição, acabou passando e acabou sendo permitida a contribuição dos inativos. Olha que interessante. Presidente Ivanil, muito obrigado por estar presente aqui nessa mesa redonda. Boa tarde, Paulinho. Boa tarde, nossos rádio ouvintes, nossos web rádio ouvintes. Então, o mote principal da reforma que se coloca agora, é bom que se entenda muito bem o que a doutora Rayane falou, que qualquer reforma ela tem que ser embasada em questões que sejam de fato relevantes dentro da prestação do bem-estar, da condução do bem-estar e tudo mais. E o que acontece agora na reforma, na proposta da reforma, é uma questão que tem um cunho de deficitário. Mas, como foi explicado lá no nosso evento, que aconteceu hoje de manhã, lá no auditório do ITA, o governo faz essa conta de uma forma interessante. Ele computa apenas as questões, as arrecadações ligadas ao salário. O percentual que você paga, Paulinho, do seu salário, que você recolhe da contribuição social, o que o seu empregador recolhe, né? Mas não computa as outras fontes. E a doutora Rayane, ontem nós viajando para cá, ela colocou esse princípio da multiplicidade das fontes orçamentárias, das fontes financeiras, ou daquilo que financia a Previdência Social. O governo fala que... A doutora poderia nos falar sobre isso também, que traz uma luz muito grande sobre a necessidade que a população tem de questionar essa questão da alegação que nós ouvimos maciçamente todos os dias na mídia, na televisão, de que o sistema é deficitário. Olha, de repente o governo conta só o dinheiro que gasta e não o que ele arrecada, doutora? Na verdade, o que tem acontecido é uma tentativa do governo de, desculpem o termo, mas de enfiar a goela abaixo da população. Eu falo goela porque eu sou goiana. E aí, mas eles querem, na verdade, colocar a goela abaixo das pessoas a questão do déficit, que existe um déficit e, por isso, deve haver uma reforma. Agora, essa nova reforma que está aí, ela
é para garantir sustentabilidade ao sistema da Previdência e não do trabalhador. É isso que eles têm alegado, né? O que, na verdade, acontece é que a Previdência, o sistema de Seguridade Social, ele prevê uma diversidade da base de financiamento, como o presidente Ivanil acaba de dizer. Então, a Previdência Social, o sistema de Seguridade Social, se ele fosse... se o orçamento viesse de uma única fonte... seria muito mais arriscado, né? Então, para garantir mais segurança para o sistema, a Constituição previu uma diversidade da base de financiamento. Então, não são só as contribuições diretas, aquelas descontadas dos contra-cheques dos trabalhadores, aquelas de contribuição das empresas na folha de pagamento, que são receita da Previdência Social. O sistema de Seguridade Social ele tem como receita, ele tem como fundamentos de recebimento, como base de financiamento, além da folha de pagamento, as empresas contribuem sobre faturamento e lucro, além da folha de salários. Existe contribuição sobre importações, existe a contribuição sobre loterias, sobre esportes e uma infinidade de fontes de financiamento para a Previdência. Agora, no momento em que o governo mostra para a população, auxiliado muito pela mídia, né, que existe um déficit, que existe um rombo da Previdência, é feita apenas a comparação entre o que se arrecada a título de contribuição previdenciária direta na folha de pagamento e o que se paga de benefício. Essa conta, com certeza, não vai fechar, porque enquanto que o benefício é pago em um valor integral, né, pode ser 100% do salário de contribuição ali, a contribuição previdenciária ela é arrecadada a título de coisa de 20%. Então, essa conta nunca vai fechar. O importante é que, no momento em que vá se demonstrar se existe déficit ou se existe superávit, que se faça uma comparação entre todas as receitas da Previdência, o que já foi feito em vários estudos, inclusive da doutora Denise Gentil, da Anfip, inúmeros estudos que demonstram que a Previdência Social é superavitária. Uma pergunta só para ter uma ideia, no evento hoje de manhã foi demonstrado isso, fechando as contas de 2014, que são contas que são consolidadas. Ficou aberto. Aí o que acontece? Se fizer a conta pela arrecadação, na forma como o governo faz, o déficit seria da ordem de 70 bilhões de reais. Fazendo a conta de todas as receitas, houve um superávit da ordem de 54 bilhões. A diferença é 120 bilhões, mas ao invés de o sistema ser deficitário em 70 bilhões, ele foi superavitário em 50 bilhões. Isso mostra, Ivanil, e doutora Rayane, que o governo gasta mal, calcula mal e paga mal? Na verdade, eu entendo que ele faz uma má gestão desses valores, né? E, ao mesmo tempo em que alega a existência de um déficit, também permite uma desvinculação das receitas da Seguridade Social, que é a tão discutida DRU. Você imagina hoje, lá no seminário, foi demonstrado isso. Imagine, vamos fazer aqui uma simulação. Eu estou com a conta negativa, estou devendo o banco, estou no cheque especial. E, mesmo assim, 30% do meu cheque especial, ou seja, nada, eu vou desvincular, vou doar para alguém, para um amigo. Que é o solidário. Não, é a desvinculação das receitas da União que a União quer fazer, já faz com a Previdência. Hoje a DRU é de 20% e eles estão querendo aumentar para 30%. O que isso significa? Eles alegam que existe um déficit, que a Previdência Social não se sustenta, que existe um déficit, e, mesmo assim, desvinculam como receita da Previdência Social 20%, e estão querendo aumentar
esse percentual para 30%, para poder retirar o dinheiro da Previdência e investir em outras áreas do orçamento da União. O que é... Receita da Previdência deveria ser usado única e exclusivamente na Previdência. Mas, através dessa desvinculação de receitas da União, ele lança mão de 20% de receita da Previdência para que o governo utilize em outras coisas. Hoje o governo tem usado isso principalmente para fazer caixa, para gerar um superávit primário. Ou seja, são aqueles contingenciamentos que estão acontecendo nos orçamentos da saúde, da educação, da ciência e tecnologia, da Previdência, todas essas situações para montar caixa e chegar ao final do exercício fiscal com um superávit primário que é usado para pagar a dívida. Para mostrar que está bom. Então, nós vamos para um breve intervalo. Na volta, quero falar e perguntar para a doutora Rayane e também para o Ivanil sobre a frente parlamentar e sobre o Congresso que alterou a regra do cálculo do valor dos benefícios dos aposentados. Um breve intervalo e a gente volta já com a doutora Rayane. Doutora Rayane, Rayane Neiva Pereira, advogada, está conosco aqui falando sobre direito previdenciário. Em instante a gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Web Rádio CT. Você que está aí no trânsito, pare e pense. Quem deve mudar para melhorar o trânsito? A pessoa que está à sua frente? A pessoa do veículo de trás? Ou a pessoa do veículo ao lado? Se você pensou em algumas das respostas anteriores, talvez tenha se esquecido de alguém que pode fazer toda a diferença no trânsito. Você mesmo. O trânsito só muda quando a gente muda. Pare, pense, mude. Parada. Pacto Nacional pela Redução de Acidentes. Denatran, Ministério das Cidades, Governo Federal. Vamos acabar com a dengue. A sua participação é muito importante. Evite o acúmulo de água parada em pratos de vasos, plantas e xaxins. Lave bebedouros de aves e animais e troque a água pelo menos uma vez por semana. Mantenha bem tampados poços, caixas d'água, tambores e outros depósitos de água. Guarde garrafas vazias de cabeça para baixo. Tudo isso é fundamental, porque você já sabe, água parada, perigo de dengue. Energia elétrica. Fique ligado. O mau uso da energia elétrica pode causar acidentes. Não faça gambiarras. Instalações elétricas provisórias ou precárias podem provocar choques elétricos e incêndios. Instalações elétricas devem ser executadas sempre por pessoas com conhecimentos técnicos. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a Rádio de Ciência e Tecnologia. Conosco a doutora Rayane Neiva Pereira, ela que é advogada e é especialista em direito previdenciário e cálculos judiciais também, e representante do IAP no Distrito Federal. A doutora é de Goiânia, mas mora em Brasília? Na verdade, eu sou de Catalão, Goiás. Nasci lá, fui criada em Uberlândia, Minas Gerais. E já moro há bastante tempo em Brasília, que é onde eu já... Onde é a base? De onde não pretendo sair. Brasília é bom, não é? Demais, nossa. Lá é o centro do poder, é o centro das discussões. Estamos lá em defesa da Previdência, porque é lá que é de lá que vai sair a reforma, não é? Doutora, agora, por falar nisso, a senhora faz parte da frente parlamentar que discute exatamente o direito previdenciário. Uma pergunta do bloco anterior é que o Congresso já alterou a regra de cálculo do valor dos benefícios dos aposentados e introduziu no sistema previdenciário uma série de outras inovações com o objetivo de o estreitamento entre contribuições e benefícios. Agora, tem como alterar essas perdas que o trabalhador, porque cada vez que o governo faz
uma reforma vai tirando o direito. Tem como, nesse momento especial que o Brasil passa, alterar essas perdas? Então, o que acontece? De início, quando foram criados os regimes próprios de previdência, a Constituição previu que os servidores públicos se aposentariam com o mesmo salário da ativa, com o último salário, na verdade, da ativa, e eles passavam a inatividade recebendo com paridade com os ativos. Então, o que significava que era um benefício integral, né, calculado com base na última remuneração, e com paridade com os ativos. À medida em que havia reajuste dos servidores ativos, também atingia as aposentadorias. Exatamente. E essa visão, né, sobre essa forma de cálculo para as aposentadorias já foi objeto de reforma por 2 vezes. A primeira vez em 2003, quando foi retirada a regra da integralidade e da paridade e passou a uma regra de média de contribuições, e a segunda vez em 2013, quando houve a instituição da previdência complementar dos servidores, né, fazendo com que a regra fosse uma média mais limitada ao teto da previdência, e o que excedia iria para o FUNPRESP, né, que é a previdência complementar dos servidores. Ou seja, o que nós vemos é que, em um primeiro momento, já houve esse retrocesso, né? Porque, em um primeiro momento, as aposentadorias eram integrais com paridade, em um segundo momento, perdeu a paridade e passou a ser uma média de salários, e agora, em um terceiro momento, mais recente, passou a uma previdência complementar. E estamos na iminência, ainda não há nada concreto, mas existe a discussão sobre uma nova reforma das aposentadorias dos servidores, nos valores das aposentadorias dos servidores. Agora, aproveitar até o presidente Ivanil aqui, grande parte dos servidores e até mesmo alguns sindicatos acabaram não enxergando na sua plenitude a extensão dessas mudanças que foram introduzidas pelo governo. E agora, de repente, ele viu que ficou sem direito nenhum, praticamente, ou pode perder direito. E como fazer agora para recuperar a confiança do trabalhador, do previdenciário? No caso, até porque estão esperando que os sindicatos possam resolver, que são os procuradores deles, nesse caso. Bom, algo que é muito importante de ter em mente é que todas as vezes que sempre que existiram reformas no regime próprio, foram asseguradas regras de transição e direito adquirido. Então, à medida em que foram feitas essas reformas, na forma de cálculo do benefício e também nos requisitos necessários à implementação do benefício, foram assegurados regras de transição a partir da data de ingresso no serviço público. Ou seja, a pessoa que vai estar sujeita à nova regra, ela não é pega de surpresa. Ela não foi pega de surpresa. Quem passa no serviço público hoje já sabe qual vai ser a sua forma de cálculo. E aquela pessoa que já estava antes da alteração, ela também ela sabia, isso não foi alterado. Quem já estava no serviço público, para elas, não foi alterado. Então, claro que vamos brigar pela garantia de direitos e pela garantia dos direitos dos servidores, mas, em regra, as pessoas não estão sendo, até o momento, não foram surpreendidas simplesmente por uma alteração. Ivanil, você concorda com isso, com essa situação? Estão de alerta? Em alerta? Então, do ponto de vista sindical, o que vai acontecer é o seguinte: o governo tem lançado balões de ensaios. Está dizendo que vai ser assim, que vai ser de outra forma, que a regra de transição, aquilo que o pessoal tem ouvido falar, que haverá uma regra de transição para quem tem mais de 50 anos de idade
e não haverá a regra de transição para quem tem menos de 50 anos de idade. E outras coisas assim que estão sendo ditas. E hoje existe uma reflexão em torno disso que o governo está lançando assim de forma homeopática e sempre falando. O Dr. Bruno, que hoje palestrou para a gente, ele, quase ao final da palestra dele, ele falou: discutir sobre a reforma da Previdência é aguardar o que virá. Ou seja, não tem nada concreto. O governo não apresentou um projeto de lei. Quando ele colocar na Câmara esse projeto de lei, e que aí é uma coisa pública, todo mundo vai saber do que se trata e vai poder discutir em cima de algo concreto. Mas a importância do que a gente fez hoje, de discutir essas questões com o palestrante, os palestrantes, colocando ali situações hipotéticas e montando cenários, é se preparando para o que pode acontecer. E já fazendo uma prévia dessa discussão e alertando as pessoas que, se não houver mobilização em torno da proteção do seu direito, da defesa do seu direito, o governo vai emplacar o que ele quiser. Então, em termos sindicais, a responsabilidade do sindical, do dirigente sindicato, dos seus associados, sindical, informar os seus associados, alertar para o que pode acontecer e chamar a categoria a defender os seus direitos. Muito bem. O que se espera isso, na verdade, é uma reforma ampla do regime geral da Previdência, do regime próprio da Previdência, ou seja, é um ponto de união de todos os trabalhadores, sejam eles servidores públicos, empregados públicos ou seletistas. Então, o trabalhador no Brasil hoje deve se unir em torno de defender os seus direitos e de buscar saber. Toda criança hoje, quando você fala para ele um não, hoje ele te pergunta: não, por quê, papai? Então, a gente já está numa sociedade que é uma sociedade que prima hoje pelo questionamento, de não fazer as coisas às cegas e de abaixar a cabeça e de aceitar tudo o que se faz. Vamos questionar, vamos procurar saber as razões, vamos exigir que o governo coloque as razões da necessidade dessas mudanças e vamos lutar pelos nossos direitos. Nenhum direito a menos. Doutora, reforma, olha, explanou tranquilamente a ideia do trabalhador, o Ivanil. Agora, o fato do simpósio ter sido no auditório do ITA, aqui no DCTA, em São José dos Campos, e que tem projeção nacional, o seu nome, que é conhecidíssima nesse meio, o governo já também ficou em alerta, mostrando que não vai ser fácil, vai ser uma queda de braço muito difícil para ele tentar enfiar, como disse a senhora, goela abaixo? Pois já ouvimos aí diversas vezes, né, que o governo não está preocupado com a visão negativa com que a população vai ter em relação ao governo, que, na verdade, eles alegam que estão salvando a nação. E uma coisa interessante que, inclusive, hoje foi apresentado no simpósio, foi que alega-se muito a existência de déficit e a necessidade de alterar a concessão dos benefícios, mas nunca se discutiu sobre a possibilidade de, eventualmente, aumentar o percentual de desconto das contribuições previdenciárias. Eu não restringo direitos, mas eu aumento de 11% para 14% o valor da contribuição, o que vai fazer ali 3% de diferença, muito pouca diferença no valor da contribuição que é feita, comparativamente à redução dos direitos e ao tempo em que está se exigindo que as pessoas continuem no trabalho. Ou seja, a discussão ela é financeira nesse sentido, assim, é algo que
que foge à nossa própria compreensão, né? Alega-se que existe déficit, mas eu vou desvincular a receita da União. Alega-se que existe déficit, mas eu não penso em aumentar a receita. Alega-se que existe déficit, eu só quero mudar requisito, fazer com que a pessoa trabalhe mais. Então, assim, e nós estamos no momento de ter essas discussões. Daí a importância do sindicato está muito de parabéns. Assim, é um dos únicos sindicatos que eu conheço que está à frente dessa situação, que está de olho, que já está em alerta em relação a essa situação da reforma previdenciária, né, e que está à frente no sentido de lutar, porque depois que já estivermos com a proposta, com o projeto, vai ser muito mais difícil de alterar. Bom, ainda Paulinho, há tempo. Paulinho, vamos deixar para o próximo bloco, presidente. Okay, só para o próximo bloco, não perca o raciocínio. Nós vamos para um breve intervalo e a gente volta buscando ainda essas palavras da doutora Rayane com o professor, o engenheiro Ivanil Elisiário. Um breve intervalo e a gente volta já aqui no Clique Jornal, falando sobre reforma da Previdência e a Previdência dos servidores públicos. Um instante, a gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Toda gestante tem o direito de fazer o pré-natal e de ter um parto de qualidade. No pré-natal, é possível descobrir e tratar algumas doenças que prejudicam a mãe e o bebê. Gestante, cuide bem da sua saúde e da saúde do seu filho. Faça o pré-natal. Procure o serviço de saúde mais próximo de sua casa. Pastoral da Criança, trazendo vida, paz e esperança. Você que é pai, mãe ou faz transporte escolar, que tal parar um pouco para pensar? Sabia que a principal causa de mortes de crianças entre 5 a 14 anos são os acidentes de trânsito? Precisamos parar com as mortes de nossas crianças no trânsito. Pare e pense. O respeito à vida depende de cada um de nós. Denatran, Ministério das Cidades, Governo Federal. Toda criança tem o direito à vida, à liberdade, à saúde, à assistência, à educação e à proteção. Infelizmente, muitas crianças e adolescentes ainda trabalham em lavouras, carvoarias, olarias, pedreiras, lixões ou nas ruas. Lugar de criança é na escola e na família, para que possa se desenvolver com saúde e dignidade. Participe, diga não ao trabalho infantil. Conectada com o mundo. Conectada com o mundo. Web Rádio CT. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Conosco a doutora Rayane Neiva Pereira, ela que é advogada e especialista em direito previdenciário. Esteve na manhã de hoje, juntamente com o doutor Alan da Costa Macedo, Bruno Sá Martins, o nosso companheiro aqui de SINDICT, o doutor Alessandro Cardoso Faria, o João Batista Otis Júnior, o Rodrigo Sodero e também o doutor José Roberto Sodero Vitória, na manhã de hoje no auditório do ITA-DCTA aqui em São José dos Campos, para falar do simpósio sobre a reforma da Previdência dos servidores públicos. Engenheiro Ivanil Elisiário, pelo raciocínio da doutora Rayane, ainda é possível acrescentar ainda mais detalhes sobre o alerta dos sindicatos. A doutora Rayane, apesar de ser muito jovem, ela tem uma vasta experiência
que poderia aqui a gente ficar o dia inteiro num programa de rádio do dia inteiro, que é algo, né, que não é possível, né, falando para a gente sobre os assuntos ligados à Previdência, ao regime próprio do servidor público e tudo mais. Mas eu queria trazer um outro enfoque aqui para esse programa, que seria o de uma pergunta. Se você for ali na Praça Afonso Pena, né, aqui lá na Praça do Sapa, no centro da cidade, na Matriz, ou nos nossos parques, né, e perguntar para qualquer pessoa, para qualquer transeunte, escute, a previdência privada é deficitária? A resposta certamente seria O Jornal Nacional fala isso todo dia. Os jornais falam isso todo dia. A mídia, no geral. Já veio até manchete na Folha dizendo que o TCU exige do governo uma ação por conta do déficit previdenciário. É verdade. Então, assim, as pessoas estão bombardeadas com essa informação maciça, estão sendo quase que submersas numa informação de que não vai existir recurso para pagar a aposentadoria se não for feita uma reforma agora. Este é o mote do que está sendo colocado. Então, como que esses loucos, vamos chamar assim, esses vermelhos, né, até esses petralhas, vamos dizer assim, né, vão dizer que não é isso? Né? Então, tire qualquer conotação política dessa situação. O fato é que existem estudos acadêmicos sérios que obedecem a uma sistemática científica que comprovam que o sistema não é deficitário. Então, assim, o governo coloca uma situação assim: ô Paulinho, não esquenta a sua cabeça, você não entende desse assunto. Nós estamos dizendo que é deficitário e aceita o que a gente está dizendo. Tenta desestimular a luta. E aceite a nossa palavra, que o sistema é deficitário. A gente não aceita isso. Existe hoje, na representação da população, pessoas muito competentes que têm como atuar numa auditoria do sistema, de abrir essa caixa preta e de mostrar de fato para a população, provar de fato para a população que precisa fazer a reforma. E trazer essa discussão democraticamente a público para que, uma vez definida o tamanho dessa necessidade, porque se encaminhe quais são as opções, o que poderia ser modificado. O governo não está sendo claro. Não está sendo claro. A gente sabe que o que nós estamos afirmando é que o sistema é sim superavitário e que esse superávit do sistema é deslocado para outras obrigações financeiras que não as da Previdência. E então isso que nós estamos colocando, é isso que nós estamos argumentando e convidando a população de uma forma geral para que questionem isso, para que busquem essas informações. A internet está aí para poder à disposição. Na internet cabe tudo, tem coisa fake, tem coisa errada, tem coisa falsa, mas também tem situações que podem ser perfeitamente aquilatadas usando o instrumento. Aliás, tem tanto dinheiro na Previdência, Ivanil e doutora Rayane, que a ponte Rio-Niterói foi construída com dinheiro da Previdência, a Transamazônica e tantos outros. Mas nesse caso, que a senhora está lá em Brasília e também faz parte de uma frente parlamentar, há informação de que o governo brasileiro tem ido muito para a Alemanha para tentar copiar o sistema previdenciário alemão aqui para o Brasil. A senhora tem conhecimento disso, doutora? Pois é. Que interessante, né? Eles falam, olha, vamos copiar o sistema alemão, vamos copiar o sistema americano, o sistema francês, mas nós temos que ver a realidade do nosso Brasil. Porque não podemos comparar o que é
a situação da população na Alemanha e o que é a situação da população no Brasil, por que eu vou igualar as previdências, né, desses dois países? Aqui nós precisamos previdência social, como está na Constituição, eu já falei aqui, para garantir bem-estar e justiça social. A nossa realidade. Sem previdência, o trabalhador, ele, a partir do momento em que ele é acometido de um risco, né, porque, na verdade, a previdência protege um risco social, que é o momento em que a pessoa deixa de trabalhar, ou que ela está incapacitada para o trabalho, por algum motivo não pode produzir o seu sustento. Então, a pessoa que, no Brasil, não possa produzir o seu sustento, ela tem condições de ter uma saúde adequada, custeada pelo Estado, um sistema educacional custeado pelo Estado. Ou seja, não dá para comparar a realidade brasileira com a realidade da Alemanha. Então, antes de ir para outro país para tentar copiar um sistema de previdência, nós temos que adequar a nossa realidade. Até porque o sistema alemão só garante subsistência, não é? Ele é simples, não garante direitos. Porque o Estado, com as outras necessidades da população, o Estado, diante dos impostos que são recolhidos, que são altos, mas que voltam para a população para garantir as outras necessidades. Ou seja, o aposentado aqui hoje no Brasil, ele não consegue pagar um plano de saúde. Aí vai para o sistema de saúde precário. E aí precisa de medicamento, difícil, caro. Ele não consegue, com aquele valor, pagar a sua alimentação. Enquanto que na Alemanha ele vai estar certamente ele vai ter aquele dinheiro para gastar realmente com a subsistência. E as outras situações são custeadas e garantidas pelo Estado. Tem até internet de graça, né? Pois lá é. Em qualquer ponto do país. Doutora, o engenheiro Ivanil, ele falou da questão da mídia, não é, que tem feito a cabeça da população com uma maciça propaganda de que a Previdência é deficitária. Agora, tentará, inclusive, colocar que existem 3 pilares que diferenciam a Previdência Pública da privada, que é a paridade, a integralidade e a inexistência de um valor de teto para pagamento de benefícios. Com essa reforma, mostra que esses 3 itens estão migrando para o setor público? Pois é. A diferença entre regime geral e regime próprio é exatamente essa que você disse, mas há uma intenção do governo de aproximar os 2 regimes ao máximo. Então, tanto no cumprimento de requisitos, eles estão querendo pegar o pior de cada regime. Então, no regime geral, o que nós temos? INSS ali, né? Nós temos um benefício calculado pela média, limitado a um teto, que atualmente está em 5.189 e alguns centavos. R$5.189 é o máximo que a Previdência paga a título de benefício no regime geral. Mas não tem uma vinculação de idade mínima. Já no regime próprio, em regra, não existe esse teto previdenciário, mas existe uma idade mínima. E aí o que eles estão querendo fazer? Juntar o pior de cada um desses. Pegar a regra do teto previdenciário e pegar a regra da idade mínima. E fazer com que os 2 regimes tenham limite de teto previdenciário de R$5.189, que é o teto desse ano, e idade mínima, tempo de ser, e que eles ainda estão querendo aumentar essa idade mínima, né? Então, é isso que tem sido feito. E, como Ivanil disse, a mídia tem alegado isso de uma forma tão enfática, inclusive por reportagens do Jornal Nacional, Fantástico, na Folha de São Paulo, ou seja, para toda a população, fazendo com que a pessoa acredite efetivamente que a reforma tem que ocorrer. O cidadão tem visto, inclusive, que a existência do regime próprio, ele é visto assim com uma certa restrição pela sociedade, que acaba associando o regime próprio a privilégios, né? Que a Previdência dos Servidores Públicos tem mais benefícios do que o regime geral. Isso dificulta
nas discussões? Bom, são regimes diferentes. É muito comum haver essa confusão entre requisitos e forma de cálculo de cada um dos benefícios, e também essa discussão do déficit de regime geral, de regime próprio. Mas a reforma ela vai ser independente. Nós estamos acreditando que a reforma do regime geral ela saia primeiro, até porque inclusive ela já começou. Né? Já tivemos medida provisória, decreto, lei, para alterar as leis do regime geral. E no regime próprio existiu aí a alteração da questão do FUNPRESP, mas em um primeiro momento estão se discutindo muito mais a reforma do regime geral. Olha, é bom desconstruir essa questão, muitas questões relacionadas a privilégios no regime próprio, porque hoje, por exemplo, existe o fator previdenciário no regime geral por causa da idade mínima exigida para o servidor público, que não existe no regime geral. Então, hoje estão mudando para a mesma regra de soma de tempo de contribuição mais idade, a pessoa fazendo aqueles 95 anos para homem e 85 anos para mulher, aposenta sem o regime previdenciário, mas dentro ainda da regra do teto. O servidor público que recebe do seu regime próprio, ele paga um valor diferenciado também na contribuição. Ele não paga sobre o teto, ele paga sobre o seu salário integral. Então, ele contribui para isso, ele faz caixa para isso. E, além disso, depois de aposentado, ele segue pagando a contribuição previdenciária por todo o salário que ele recebe acima do teto. Todo mês então, existem contrapartidas financeiras e essas discussões não podem ser levadas a cabo simplificando ou reduzindo a privilégios. É preciso que haja a discussão de todo o seu contorno, no sentido de se aquilatar se esse regime ele é de fato deficitário ou não. Bacana. Professor Ivanil, nós vamos para um breve intervalo com a doutora Ayane também. A gente volta já para o último bloco de hoje para as considerações de vocês a respeito do simpósio da reforma previdenciária dos servidores públicos que foi feita aqui no Salão do ITA, em São José dos Campos, o ITA, que é uma referência no Brasil e no mundo também. Um breve intervalo e a doutora Ayane Neiva Pereira, ela que é advogada e especialista em direito previdenciário, volta já aqui no Clique Jornal. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Toda criança tem o direito à vida, à liberdade, à saúde, à assistência, à educação e à proteção. Infelizmente, muitas crianças e adolescentes ainda trabalham em lavouras, carvoarias, olarias, pedreiras, lixões ou nas ruas. Lugar de criança é na escola e na família, para que possa se desenvolver com saúde e dignidade. Participe, diga não ao trabalho infantil. O soro caseiro é muito importante para prevenir a desidratação. A receita é muito simples. Anote. Pegue um copo grande com água fervida ou filtrada. Usando a colher medida do soro caseiro, coloque com o lado maior 2 medidas de açúcar e com o lado menor 1 medida de sal. Mexa bastante e está pronto. Com uma colher, ofereça esse soro para a criança várias vezes ao dia. O soro caseiro pode salvar muitas vidas. Pastoral da Criança, trazendo vida, paz e esperança. Conectada com o mundo. Conectada com o mundo. Web Rádio CT. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, jornal da Rádio CT, a Rádio de Ciência e Tecnologia, com essa simpatia do saber que a doutora
Rayane Neiva Pereira. Doutora Rayane, que esteve hoje palestrando aqui no auditório do ITA, ela é contadora, é advogada, é especialista em direito previdenciário e também de cálculos judiciais. A doutora Rayane, ela é representante do IAP no Distrito Federal, é conselheira do Instituto Brasiliense em Direito Previdenciário e advogada de diversas categorias de servidores públicos no Distrito Federal. E a nossa convidada, que palestrou hoje, e lembrando que a partir do dia 10, segunda-feira, toda a palestra estará disponibilizada no site do SINDCT. Atenção, você pode anotar aí, é sindct.org.br. Não esquecer o www.sindct.org.br. Doutora Rayane, desde a promulgação da Constituição em 1988, aliás, lembrando que Ulisses Guimarães hoje faria 100 anos, não é? Que foi o lá da Constituição. Já foram, de lá para cá, já foram aprovadas 5 emendas à Constituição com mudanças na Previdência. Por que é que não se chega a um denominador comum? Por quê? 1, 2, 3, 4, 5, e o Ivanil estava dizendo aí que já estamos preparando a 6ª. Pois é, as reformas previdenciárias, elas vêm ocorrendo desde a Constituição. Ela é de 88, e em 98 já veio a primeira grande reforma, ou seja, não ficaram ali nem 10 anos de vigência das primeiras regras de previdência dos servidores. Agora, a fundamentação, todas essas primeiras reformas, essas 5 reformas, como você disse, que já foram feitas na Previdência dos servidores, elas foram feitas de uma forma unilateral. E aí, sob argumentos de déficit, sob argumentos simplesmente falhos, né? E aí, hoje, nós estamos provavelmente na iminência de uma nova reforma, é o que está sendo dito, mas não estamos parados, e essa reforma, com certeza, ela não vai ser unilateral, porque a força do direito previdenciário ela está muito grande, a força sindical está muito grande também, em defesa da Previdência, em defesa da garantia de bem-estar e justiça social, principalmente em relação aos servidores. Agora, nesse momento, a gente vê que o mandato, gostaria até também que o Ivanil pudesse dar a sua opinião, porque a gente nota que o mandato do presidente Temer, ele é um governo que é integrado por partidos e pessoas conservadoras, né? Pessoas comprometidas com uma agenda neoliberal, com aquela chamada ponte para o futuro. O que fazer? Vai ter que ter uma estratégia jurídica para não deixar que o governo faça a bel prazer com essas pessoas comprometidas e conservadoras? Bom, nós estamos... em primeiro lugar, a reforma ela não começou agora, nesse novo governo, nesse governo interino. As reformas elas já vêm ocorrendo já desde 2014, né? Quando foi no dia 31 de dezembro de 2014, veio a primeira medida provisória já alterando regras do regime geral. Então, já é antiga essa intenção de haver a reforma na Previdência, e o que nós estamos fazendo é lutando de uma maneira, lógico, pacífica, para que os direitos sejam assegurados, para que não exista retrocesso. Tanto a OAB a OAB Conselho Federal formou um grupo de estudiosos do direito previdenciário, de advogados especialistas, mestres e doutores na área do direito previdenciário, para discutir e para auxiliar o governo na realização das propostas de reforma, para que elas não sejam feitas de uma forma unilateral, para que sejam garantidos os direitos e que, se forem feitas reformas, estejam plenamente justificadas e plenamente demonstrado por que
é necessária essa modificação, por que isso vai ocorrer? Então, certamente não virá uma imposição unilateral, né, em relação à reforma da Previdência dos Servidores. Eu gostaria da opinião do presidente do Sindicet, o Ivanil, a respeito, inclusive, da mesma pergunta que eu fiz à doutora Rayane em relação a esse governo integrado com esses partidos e as pessoas conservadoras, Ivanil. O que eu poderia dizer é o seguinte... vamos fazer uma figura de comparação. Todo mundo já ouviu falar no Eurotúnel. É um túnel que liga a França à Inglaterra, que foi construído sob o leito do oceano. Esse túnel foi feito da seguinte maneira: os ingleses começaram a cavar ao lado deles e os franceses do lado deles, e se encontraram no meio. E conta que o desvio que aconteceu entre o início e o final da obra, o apontamento, né, para onde constrói, é para lá, e os de lá, para onde constrói, é para lá, de forma a se encontrarem, gerou um desvio de menos de 4 centímetros. Poxa. Então, assim, isso é saber exatamente onde se quer chegar e atingir o alvo. A ponte para o futuro é uma coisa que a sociedade deve perguntar: futuro de quem? E futuro para onde? Então, é preciso que essa ponte ela inicie a sua construção aqui e que haja uma consulta à sociedade, de uma forma geral, para saber aonde ela quer que a cabeceira do outro lado da ponte chegue. Que ela seja inclusiva da maior parte da sociedade brasileira, que ela proteja o escol menos favorecido dessa sociedade, que ela leve em consideração a realidade social do trabalhador brasileiro, as condições de transição, as condições de mudanças pelas quais o país está passando. É preciso a gente entender que, de uma forma geral, não cabe aqui desânimo. Eu costumo dizer para as pessoas que a economia é cíclica, ela passa por altos e baixos, mas ela não modula mantendo uma banda horizontal. Ela modula não crescendo. Isso vem acontecendo e é fácil da sociedade brasileira entender, pensando no que foi a vida dos nossos avós, dos pais dos nossos avós, dos nossos pais, a nossa mesma, e qual que é a perspectiva de vida que nós temos para os nossos filhos. Então, de uma forma geral, seja passando por uma ditadura militar, seja passando por governos de direita, ou de esquerda, ou de centro, a nossa história mostra que existe uma evolução no sentido de melhorar a vida do povo brasileiro. E isso precisa ser garantido nesse momento, de que vai acontecer. Nós vivemos num país que o povo ainda não tem uma consciência política madura. Nós temos situações em que as pessoas não buscam blogs, informações alternativas e nem nada disso. As pessoas hoje estão sendo levadas por informações que chegam em seus e-mails, numa situação que vem ao encontro do conforto, da passividade, né, de uma situação em que o povo não busca por si mesmo. Ele aceita o que chega na casa dele. E chega através de onde? Através da televisão e através dos seus e-mails. É preciso que os sindicatos como um todo e a sociedade como um todo, na defesa dos seus direitos, busque se apropriar também desses meios de comunicação, e aqui eu não estou falando nem de blogs, tem blogs excelentes, blogs alternativos que trazem boas informações. O problema é que as pessoas não vão lá buscar esses blogs. E nós temos que fazer também o que quem está impondo essas ideias e colocando essas informações, hoje está fazendo muito bem e está adiantado em relação ao que a gente chama de uma sociedade progressista, de entidades que defendem um progresso que seja inclusivo e não um progresso para poucos. Nós estamos falando de quê? Futuro para todos ou futuro para alguns?
Futuro para todos. É isso todos. que nós precisamos pensar. Falar. Muito bem. Doutora Rayane, fiquei impressionado porque deu o tempero exatamente dessa entrevista, a palavra do presidente Ivanil. Hoje a senhora fez uma palestra no ITA, aqui em São José dos Campos. A partir de agora, a doutora Rayane é um baluarte na defesa de uma reforma consciente da Previdência, doutora? É o que temos lutado, né? Não só a partir de agora, mas já vem há algum tempo já sempre em defesa tanto do regime geral quanto do regime próprio. E por morar em Brasília, estou lá bem pertinho, né, de onde vai sair a reforma. Então, essa frente parlamentar, ela é muito importante, né, exatamente para dar a fundamentação jurídica, a fundamentação constitucional, algo que é muito importante até de chamar a atenção para a população, é porque a gente sempre vê, como eu já disse, a mídia falando muito sobre a existência de déficit. Mas nós nunca vimos um jurista, um advogado especialista em direito previdenciário tratando desse assunto. Ou é um economista, ou é um funcionário do governo para dizer que existe o déficit. E esses estudos feitos pela Anfip, a tese de doutorado da doutora Denise Gentil, que demonstra a inexistência de déficit, eles não são demonstrados, não são chamados a falar sobre esse assunto. Então, daí a importância, né, do sindicato estar fazendo tomando essa iniciativa de trazer a conscientização de todos os seus associados em relação a essa questão da reforma da Previdência. E, claro, sempre que eu tenho a oportunidade de ministrar uma palestra como essa, sempre é importante esclarecer e trazer a todos essa conscientização e demonstrar que existe, sim, a possibilidade da gente brigar para que não exista retrocesso. Que bacana. Doutora Rayane, muito obrigado pela sua entrevista e pela palestra aqui na Rádio CT. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. E sucesso, vamos todos lá lutando pelo direito social. Muito obrigado. Essa é a doutora Rayane Ilis Neiva Pereira, que é graduada em Ciências Contábeis pela Universidade de Brasília, representante do Instituto dos Advogados Previdenciários, é conselheira do Instituto Brasiliense de Direito Previdenciário e membro também da Comissão de Seguridade Social da Ordem dos Advogados do Brasil. E ela é da Neiva Máximo, que é um escritório, é sócia-diretora do escritório de advocacia, que tem experiência na área de direito, em ênfase em direito previdenciário. É isso, não é? Muito obrigado, doutora. Bem, amigos, por aqui a gente coloca um ponto final em mais um Clique Jornal. A apresentação foi aqui do Paulo Silva, trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecido, a nossa editora de argumentos, a minha colega jornalista Shirley Marciano, o editor de comunicação, diretor de comunicação, engenheiro Gino Genaro, e a presidência do nosso também engenheiro Ivanil Elisiário. Grato a todos pelo clique, companhia, audiência e amizade, e até lá. Tchau. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.